Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Cristo vivo. Seja qual for o horário em que você estiver assistindo esta ministração, que o Eterno te abençoe e ministre sua mente e ministre o teu coração profundamente. Hoje nós estamos aqui no vídeo 3 desta temporada, olha só, uma temporada cristã, onde nós estamos falando sobre mulheres assimilando a paternidade. Claro que a paternidade não é algo só para as mulheres, porém é um público a qual nós estamos chamadas para alcançar. E tanto da minha parte quanto da parte da Maria Lúcia, o que nós estamos fazendo aqui é uma junção de material, estudando este material e transmitindo sobre. Na verdade, é como se fosse uma compilação, não tem nada saindo aqui, tudo da cabeça da gente, né? Não tem aquela coisa assim, tipo, essas mulheres estão criando, inventando. Se fosse criado, glória a Deus, porque o nosso Pai é criativo. E o cristão e a cristã que não cria, ela não está tendo ação do Espírito. Claro que quando eu falo sobre este criar, não significa que todos têm que fazer as mesmas coisas, tá? Mas a gente precisa ter esse entendimento. E falando aqui sobre essa orfandade, essa paternidade, eu estava hoje, né, meditando aqui numa palavra que eu recebi essa semana, aonde falava, essa pessoa não tem acesso, né, a este material, e ela falava para mim assim: olha, Mônica, se tem uma pessoa que eu conheço que tem uma autoridade, uma unção para falar de paternidade, é você, pela tua história de vida. E aí eu quero dar um gancho aqui e dizer para nossas vidas que a área onde nós mais somos feridos são as áreas que o Pai quer nos usar. Então, para isso, nós precisamos de nos permitirmos ser curadas, tratadas. Eu gosto de falar treinadas, né? Mas chega no mesmo lugar. Olha só, hoje falaremos sobre a orfandade psicológica, que trata-se de um mal, né? Ou de uma questão, na verdade é uma questão mal resolvida. Então, quando as questões nas nossas vidas estão mal resolvidas, vai gerando algumas situações. Muitas delas deixam-se de ser tratadas. Nós deixamos de ser curadas, de sermos tratados na nossa história de vida por um motivo simples. Simples. Por negação. Negamos a existência daquilo em nós, não reconhecemos que temos aquela necessidade e por isso não existe cura naquilo. E estou falando isso para que cada pessoa venha a analisar a si mesma. Lembra-se? Vocês se lembram quando a palavra fala assim: examine-se o homem a si mesmo? Então, não é que nós não seremos vistos pelos outros, que nós não teremos pessoas para nos aconselhar. Não é isso. Mas quem tem que olhar lá no profundo somos nós, tá? E em
em João 14:18 fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que palavra linda, hein? Onde Jesus fala que não iria deixar os dele, os órfãos, né? Sem um pai, sem cuidados. Mas ainda avisou: voltarei, eu voltarei, haverá o tempo. Sabe que nós temos que às vezes parar para olhar o que é que gera essa orfandade psicológica, né? Porque isso é algo que todos os dias, em todos os lugares, seja nos lares, seja em uma casa ministerial, nós teremos que lidar com filhos, tá? Que não se sentem filhos. E quando nós vamos ver as raízes, as histórias de vida das pessoas, nós vamos pensando, poxa vida, né? É tão fácil rotular e é tão difícil de aceitar que aquela pessoa realmente teve um déficit, né? De afeto. Eu gosto de falar sobre que tem pessoas que não têm o seu tanque de afeto cheio, sabe? Não tá cheio. E quando a gente tem ele cheio, a gente transborda. Exatamente como quando nós temos a presença do Espírito Santo. Nós transbordamos. A questão que este transbordar de amor, às vezes vai levar as pessoas a não entender bem, porque amar não é tapar. Eu estava assistindo a um vídeo outro dia e mostrava, são histórias verdadeiras, né? Mas a ideia é trazer para nós entendimento sobre fatos da vida e como nós conduzimos eles. E ali mostrava uma mãe jovem cuidando de uma criança na praça, e tudo que a menininha fazia, ela transferia a culpa assim pro brinquedo, pro escorregador, e nunca parar a menina. E aí ela ficou observando a outra mãe corrigir a criança e mostrar que ela estava errada, né? Que aquilo não era daquela forma. E hoje nós temos dificuldade em sermos realmente filhas. Porque a palavra fala que Deus corrige quem Ele ama. Às vezes a correção virá diretamente pelo poder da palavra. Outras vezes a correção virá através de pessoas. E existe esta dificuldade da correção, porque na verdade nós estamos órfãos. O filho, a filha, como é que você fazia quando você era criança? Você se lembra? Então, quando a correção chega até nós, é porque aquele pai, aquela mãe está nos pondo naquele momento um limite. É porque naquele momento ele está demonstrando amor para as nossas vidas. E nós associamos amor a cobrir, a esconder, a não corrigir, a deixar sem limites. E não é o correto. Nós vamos ser corrigidos pelo nosso Pai, tá? E aí nós vamos lidando com filhos que não se sentem filhos e que tudo ao redor de seus pais parecem ser mais importantes do que a vida da criança, a vida daquele filho, não é? E eu me lembro, quando criança, eu fui muito cuidada, sabe aquela criança que nasceu em um lugar muito simples, mas com muitos cuidados?
Então, e entre esses cuidados, houve uma tia minha que ajudou a minha mãe nestes cuidados, tanto assim no zelo quanto no financeiro. Acontece que eu começar a crescer, eu não sabia direito quem das duas era realmente a minha mãe. E elas brincavam e falavam que era minha tia. E isso foi me trazendo algumas dificuldades com o tempo, né? Então, nós temos que observar isso em nós, tá? Na nossa história, até onde você se sentiu filha, filho. E aquele momento em que, por alguma situação, você não se viu mais como uma filha, não é? Olha, tem que ministrar, será a que mexe no som, né? Olha só. Então essa criança começa a observar o comportamento desses pais, e esses pais não estão dando a atenção devida, não é? Olha o tempo que nós estamos vivendo hoje, que a atenção é para uma televisão, é para uma academia, não é assim? É para trabalho, é para viagens, autoridades, líderes. Eu não estou falando só relacionado a algo assim eclesiástico, a uma igreja, não. Mas pessoas que ocupam funções e que requer mais dela, às vezes deixa de dar a atenção devida para os seus. Ou também tem aquelas pessoas que não tiveram o tanque de afeto abastecido e depois não souberam gerar isso em seus filhos também. Veja só a situação. E também aqueles pais que passam a suprir a criança com presentes, com muitos brinquedos, né? Claro, se tiver condições de ter e de dar, ok, mas sem com isso vir a ausência. Se isso for uma troca, é aí que tem o problema, né? E também, veja só, o que nós vamos falar dos filhos que percebem que não são os mais queridos? Porque ainda tem essas coisas de dizer assim, não, os meus filhos são todos iguais para mim, mas o tratamento é totalmente diferente de uma pessoa para outra. Até que aquela criança entenda que é provável, né? Não sei se todas as vezes é assim, nós não estamos generalizando, mas não tem aquele momento em que a mãe passa a dar mais atenção para um do que para outro, porque tem um probleminha lá, alguma situação que realmente precisa mais daquela atenção. Então, é a mesma coisa quando nasce o bebê. Nós achamos que quem mais precisa dar atenção é o bebê, quando na verdade é aquele que é um pouquinho maior, que já está começando a sentir que não vai ter mais tanto carinho, porque a atenção está voltada para o pequeno. E aí, tem crianças que começam a perceber que não está sendo tratado na igualdade com relação aos seus irmãos, tá? E que o irmãozinho ou que a irmã parece que são mais importantes, né? Por algum motivo. E gente, não é uma falha lá da minha avó, não. É uma falha que nós já cometemos como pais. Em algum momento. Sabe aquela coisa de... que se fala assim para criança: olha que a fulana tem mais facilidade de emagrecer do que você. Pronto. Já mexeu com a psique daquela criança.
Faz isso, porque você precisa aprender. Fulano sempre faz melhor que você. Presta atenção nisso. Tudo isso vai gerando algo. E muitas vezes fica lá, né? A pessoa mesmo nem tem a noção real de como ela está. Agora para e pensa, se essas pessoas pudessem ter a liberdade de desabafar, o que será que eles diriam, né? Certamente, né? Diriam que querem ser compreendidos, tá? Que querem ser amados, que querem ser desejados. E é interessante que nós temos a mentalidade de que certas palavras é para matar, quando na verdade elas são para chacoalhar, para a própria pessoa parar para analisar e para que aquilo venha a gerar vida abundante. E estas pessoas, né, estes rejeitados, vamos dizer assim, são aqueles que tentam assim de tudo, até mesmo irritar profundamente aqueles a quem lhe fizeram algum mal, aqueles que eles querem que seja, como que eu vou dizer assim, você não me deu a atenção devida, então eu vou ficar te irritando até que você se volte, né? Uma forma de chamar a atenção. Aí veja só. Quantas pessoas hoje carregam lembranças amargas da rejeição, desta raiz da rejeição. E olha só, da falta de carinho, da falta de atenção, por haver desprezo, por haver a falta do afeto mesmo, né? Há histórias de pessoas que foram levadas a viver com famílias, com parentesco. E nessa história com parentesco, são pessoas que contam que acabaram passando, né, por experiências abusivas, certo? Entende isso? Mas olha só, tudo isso é o quê? Reflexo de famílias desestruturadas. E aí nós vemos que há pessoas que estão na casa dos 30, dos 40, mas o comportamento de bebês gigantes, de mulheres, de homens, como que fossem bebês, com comportamentos, não tem maturidade, não assume erros, não encara certas coisas que são relevantes, necessárias, para que realmente haja uma cura, né? Lembrando que nós estamos falando aqui no sentido geral do ser humano, né? E aí cabe a nós fazermos uma análise de nós mesmos. Geralmente essas pessoas são pessoas que não se relacionam bem com Deus, tá?
elas não têm aquele relacionamento entendendo e enxergando Deus como Deus Pai. Fogem da intimidade, tá? Exatamente por conta da orfandade que há, que ficou instalada em suas vidas, tá? Em suas mentes e nas suas emoções. Olha só, fica lá instalado nas mentes, nos corações, e uau, né? Às vezes afeta o relacionamento com outras pessoas. Eu falo de família, de casamento, tá? Olha só. São pessoas que não se jogam, não se entregam ao amor de Deus, tá? E geralmente as pessoas, elas são depressivas. Mas elas têm esse Deus na razão delas. Mas ainda não teve um encontro real, absoluto, de filha mesmo, sabe? Uma das coisas mais lindas que eu já vi de paternidade foi em um evento grande que houve. E eu estava lá, eu não fui ministrar, né? Eu ainda não estava lá à altura daqueles ministrantes, mas eu estava ali como uma intercessora e foi uma honra muito grande ser intercessora num evento daquele porte, sabe? E eu me lembro da pessoa que estava ministrando, lá do Mevan, o pessoal que estava ministrando, e ele apontou lá para os intercessores, né? Nós fomos treinados para estar ali e tal, e pediu para que a pessoa fosse lá na frente, mas a intercessora foi e ele disse que não era ela, que era para ela me chamar, e eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse assim para mim, né? Eu me curvei, né? Porque ele estava ali numa unção sobrenatural mesmo. Aí eu me curvei para ouvi-lo e ele disse assim: você está preparada para ser usada por Deus da forma que Ele quer hoje? Eu me posicionei, sim, estou. Ele me pediu para eu colocar 2 cadeiras, uma em cima da outra, me sentar, e ele ia pedir para o outro ministrante tomar a mão de uma mulher adulta, e sentar ela no meu colo, para que eu demonstrasse para ela o amor de Deus. Foi muito forte. Foi de muito poder, de muita autoridade. Imagina de onde o pai estava resgatando aquela filha, sabe? E aí, nós vamos aí tendo que deparar todo tempo, né? Todo instante, com pessoas desta forma. E olha, quando nós entendemos, né? Essa, literalmente eu falo, né, de orfandade espiritual. Como naquele momento ali, né, eu falei que a pessoa chega até a ser depressiva. Tudo isso por esta raiz de rejeição, que gera esta orfandade e que leva a pessoa muitas vezes para lugares difíceis, só o pai mesmo para resgatá-las. Então, existe a orfandade espiritual que afeta o psicológico,
o psicológico que afeta no espiritual? Sim. Então, é bem claro para nós que os órfãos queridos ou queridas, né, não se encontram apenas nos abrigos, nas ruas, mas olha, mas dentro dos incalculáveis, né? Porque a gente não consegue calcular os lares, tá? Pelos lares, por esse mundo afora, são os filhos desamparados do afeto. Então, nós voltamos na palavra e nos lembramos que Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Se ele disse isso, somos nós que temos que nos apropriarmos desta paternidade. Próximo vídeo será com a Maria Lúcia. Você vai lá, clica no sininho, porque daí já avisa você quando essa temporada aí, essa sequência for colocada no ar. Curta, compartilha e torça para que chegue aonde o Pai quer. Sabe por quê? Quantas vezes nós torcemos por um jogo? Quantas pessoas sentam para curtir e torcer por um BBB Brasil, né? Quantas vezes torce-se para as coisas da carne, mas não consegue pensar em alguém que precisa de mergulhar nesse tempo, nessa temporada cristã, buscando apropriar-se da paternidade. Fiquem com Deus, com Jesus, que é o nosso amor maior, não se esquecendo que amar não é só passar a mão na cabeça. É preciso muitas vezes trazer a correção.